uma alegria nós louvarmos a Deus em família espiritual e em família física. Hoje a minha família está aqui, nossos filhos, netos, mãe, tios, a nora. Ficou faltando uma nora e uma neta. Então está uma alegria muito grande hoje, uma emoção muito grande falar sobre família com quase toda a minha família aqui hoje. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre uma família de alguém que foi falado no louvor. Os pastores falaram sobre ele, que é de João Batista. Nós vamos falar sobre a família de João Batista, porque nós somos resultado da nossa família. E muitas vezes nós nem somos resultado, às vezes a nossa família nem é aquela família que nós queríamos ter. João Batista, graças a Deus, teve uma boa família. Mas independente da família que você teve, você pode mudar essa situação e formar também uma família que vai gerar frutos. E a gente vai ver sobre isso. Então eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 12. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Queridos, também já foi falado aqui que família é projeto de Deus. A gente vê personagens bíblicos famosos. Todo mundo conhece Moisés, todo mundo já ouviu falar de Moisés. Mas a gente não para pensar que o Moisés libertador, que tirou um povo do Egito, ele não começou como um libertador. Ele nasceu numa família, ele nasceu sobre um decreto de morte sobre a vida dele, mas houve uma família que cuidou e preservou da vida dele. Quando a gente pensa em Davi, o rei Davi, falado até hoje, respeitado em Israel, respeitado até inclusive no nosso meio, a gente não lembra que o rei Davi era um pastor de ovelhas. A gente não lembra de onde ele saiu. Quando a gente pensa nos grandes profetas, por exemplo, como Jeremias, que era filho, por exemplo, de sacerdote e se tornou um grande profeta, a gente não pensa na família de onde saiu. Mas todos nós saímos de algum lugar. Temos alguma família. E João Batista não é diferente. Ele saiu de algum lugar. E ele sai dessa família. E a história dessa família é muito interessante, porque esta família, ela é uma família cheia da graça de Deus. E o que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite é que a nossa família também pode ser uma família cheia da graça de Deus. E sabe o que nós precisamos para ser uma família cheia da graça de Deus? É nós estarmos no mesmo posicionamento que esta família. Porque nós vamos ver detalhes na vida de Zacarias e na vida de Isabel, que as circunstâncias não comandavam a vida deles. Pelo contrário, o que comandava a vida deles era a fé, era a obediência, era o que eles conheciam do Deus que eles serviam. Não importava o que as pessoas diziam, não importava o que se falavam a respeito deles, o que importava era aquilo que eles criam. Era isso que guiava a vida deles. E o texto começa lá no verso 6, e é muito interessante, que ele diz que eles eram justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí no 7 diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E a gente sabe, irmãos, que ser estéril naquela época era um problema muito sério. Enquanto hoje há uma cultura maligna de que não se deve ter filhos, uma coisa é a pessoa não ter filhos, outra coisa é ela ter uma decisão de que não quer filhos. Ah não, eu sou pai de pet, eu não tenho nada contra cachorro, eu tenho 2.
E sou muito feliz com os meus cachorros. Mesmo quando um deles destrói o retrovisor do carro, mas ele está lá. O meu cachorro está lá. Não tenho nada contra cachorro. Mas o projeto de Deus para a família é que a gente tenha filhos. Você pode até não os tê-lo. Mas uma coisa é você declarar que não quer filhos. É você declarar que não quer casar. Esse não é o projeto de Deus. Mas essa é uma cultura que está sendo instalada na cabeça dos nossos jovens. Porque hoje o que importa é eu ser feliz. O que importa são as minhas necessidades. A necessidade do outro não importa. E quem tem filho sabe disso. Você vive para o filho. Você não vive mais para você. E naquela época, não ter filhos não era uma decisão. Era uma vergonha. Era um opróbrio. E principalmente no caso de Zacarias, porque ele era um sacerdote. Ele era um homem que tinha uma função de honra naquele povo. Então, por onde ele passava, os comentários provavelmente aconteciam. Lá vai o coitadinho do Zacarias. Não tem filho. Não vai deixar genealogia. Não vai deixar herança. Não vai ter ninguém para levar o nome dele. E no caso de Isabel não devia de ser diferente, porque o texto, ele diz que além de estéril, ela era idosa, avançada em idade. Humanamente, irmãos, era uma família que não deveria ser cheia da graça. Era uma família com uma luta muito grande. Era uma família que deveria estar murmurando porque eles tinham um problema sério dentro de casa. Mas em nenhum momento o texto diz que eles murmuravam. Eles tinham um problema social sério dentro de casa. Mas o texto bíblico diz que eles eram justos, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E por que quando nós somos justos, obedientes, estamos no caminho do Senhor, estamos fazendo a vontade do Senhor, estamos dando a nossa vida para o Senhor e às vezes estamos vivendo problemas? Hoje eu e o pastor estávamos questionando essas coisas lá em casa, sobre plantio e colheita. Por que às vezes nós estamos colhendo coisas que a gente nem plantou? E aí nessa discussão teológica, aí ele conseguiu me convencer. É processo. Eles estavam colhendo algo que eles não plantaram. Eles eram justos, eles eram irrepreensíveis e eles não tinham filhos. Era processo. Fazia parte do processo. E assim como eu não sei se eu já preguei para os irmãos, mas Lázaro, Jesus podia ter ido curado a doença de Lázaro. Mas a história não seria a história que nós contamos hoje de ressurreição. A história é de ressurreição porque houve uma luta muito grande de dor, de morte, de lamento por 4 dias. Por isso a história de ressurreição. Se Jesus tivesse ido rápido, a história era só mais uma cura. Então às vezes nós estamos passando um processo porque a vitória é tão grande, o testemunho é tão grande, as pessoas vão comentar tanto isso, que nós precisamos passar por esse processo. E às vezes o processo é dolorido, irmãos. Às vezes nós choramos, nós colocamos diante de Deus e nós nem conseguimos orar, nós só choramos diante do Senhor porque dói. Eu imagino Isabel chorando diante de Deus e falando: Senhor, olha o meu opróbrio, olha a minha vergonha, olha a minha situação, o meu marido te serve, o meu marido é fiel, nós somos fiéis a ti. Irmãos, o nome de Zacarias significa lembrado por Deus. O nome de Isabel, consagrada por Deus. Quando Zacarias andava pelo meio do povo e as pessoas gritavam: Zacarias! E vinha a mente dele, lembrado por Deus. Eu estou sem filho, mas eu sou lembrado por Deus. Eu estou sem filho, mas eu sou lembrado por Deus. Deus não esqueceu de mim. Eu estou na luta, eu estou sem herança, mas eu sou lembrado por Deus. Deus não esqueceu de mim. Deus não esquece de nós. Deus tem o tempo dele para todas as coisas. Deus não esqueceu da sua família. Deus não esqueceu da minha família. No tempo dele, ele vai alcançar a nossa família. No tempo dele, as nossas orações, elas são respondidas, porque nós somos lembrados por ele. Isabel, quando era passada, quando eu passava na rua, quando chamavam o nome dela, consagrada a Deus. E ela sabia que ela era consagrada a Deus. E as pessoas também sabiam disso, que mesmo idosa, que mesmo estéril, era consagrada a Deus, porque ela era irrepreensível e ela era justa.
Mas o texto tem muito mais detalhes. A palavra de Deus diz que com toda essa situação, com toda essa problemática, no verso 8 diz que Zacarias estava exercendo o sacerdócio. Zacarias estava dando a vida dele, perdendo a vida dele pelo reino. Independente dos problemas que estavam em casa, independente da esposa que ele deixou em casa, ele estava ali. E os historiadores dizem que, de acordo com o Talmud, existia cerca de 18 mil a 25 mil sacerdotes na época. E havia um sorteio para que eles fossem servir no templo. Mas havia 24 turnos e tal. É uma conta complicada, mas em época de festa havia um número maior. Como não era dia de festa, esse sorteio deve ter acontecido mais ou menos entre 350 a 400 naquele momento que Zacarias saiu no sorteio. E o texto diz assim: eles acharam que, por sorte, Zacarias saiu no sorteio. Irmãos, a nossa vida nada é sorte. Tudo é por propósito. O que João 4,4 diz? Era-lhe necessário passar por Samaria. Porque Jesus, ele se move por propósito. Tudo que Jesus faz é por propósito. Então, naquele dia, estava escrito na eternidade que Zacarias ia entrar no templo. E a resposta do céu vinha sobre a vida dele. Porque quando Zacarias entra no templo, o anjo já o aguardava. E não era qualquer anjo, não, era Gabriel. O mesmo Gabriel que depois ia a Maria avisar ela que ela ia gerar Jesus. O anjo já o aguardava. E quantas vezes nós deixamos de alcançar uma bênção de Deus, o anjo vem da eternidade com uma resposta dos céus para nós, e nós não estamos aqui para receber essa bênção. Porque nós vamos a outros lugares, nós temos outras coisas, nós estamos cansados, ou qualquer outro motivo. E o anjo chega aqui, cadê? Hoje ele não veio. E a gente não recebe a resposta de Deus. Mas quando Zacarias chega lá, não por sorte, mas por propósito, o anjo já o aguardava. E ele leva um susto quando ele encontra com o anjo. E olha o que o anjo diz para ele: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. No verso 13, a tua mulher dará à luz um filho, e o seu nome será João. E João significa gracioso. Deus é gracioso. A graça de Deus vai vir sobre a tua família. Agora a sua família vai ser uma família cheia da graça de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Zacarias ouve a palavra, o poder da palavra. Zacarias recebe a profecia, mas o milagre, ele é operado lá em Isabel, dentro da casa dela, cumprindo as funções dela de esposa. O milagre vai até a casa dela. Enquanto nós estamos aqui cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, doando a nossa vida para o reino, o milagre de Deus, as promessas de Deus estão se cumprindo na nossa família. Eu não sei por quem você está orando. Eu não sei por quem você está intercedendo, mas o Senhor neste momento está enviando os anjos dele à sua casa, à sua família, e o milagre está sendo operado lá. E eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz isso. Eu tive uma experiência com esse menino aqui, com o João. Nós tivemos o nosso primeiro filho, o Gabriel. Nós temos o nosso primeiro filho, que é o Flávio, mas o Flávio eu não gerei no ventre, eu gerei no coração. Mas o meu primeiro filho gerado no ventre foi o Gabriel. E o Gabriel o Senhor levou no hospital, segundo dia, no dia da alta. Quando eu fiquei grávida dele, nós decidimos o nome que ia ser Jonatas. Estava tudo decidido. E aí o Senhor deu um sonho para uma irmã da igreja, que o nome dele seria João. E eu fiquei desorientada. E João? E aí nós ficamos naquela conversa dentro de casa, João. E aí Deus falou comigo: o nome desse menino vai ser João Vitor. Porque essa vitória você vai trazer para dentro de casa. Está aqui minha vitória. João Vitor, Deus foi gracioso conosco.
E essa Vitória, o João Vitor, sonhou com o nome do meu presente de Deus. Quando eu estava grávida do meu presente de Deus, ele falou comigo: mamãe, eu tive um sonho. Ele tinha 4 anos de idade. Você estava de mão dada comigo, tinha um bebê no seu colo e chamava Mateus. E aí nasceu o meu presente de Deus. Então os nossos filhos são graças de Deus na nossa vida. Eu falo que a nossa família é uma família cheia de graça, porque Deus nos abençoou com filhos maravilhosos. Por isso que eu estava tão emocionada aqui na hora do início do culto, que eu vi os meus 3 filhos louvando ao Senhor. Mas quando eu li esse texto, eu lembrei, o nome dele será João. Foi bem isso que o sonho mostrou. Porque é a graça de Deus. E hoje o Senhor está falando isso conosco. Ele quer que a nossa família seja uma família cheia da graça. Ele quer que as pessoas passem, vejam isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eles querem que, quando o Senhor quer que as pessoas vejam em nós, em meio às lutas, em meio às tribulações, a alegria do Senhor nos sustentando, a força do Senhor nos sustentando, a graça do Senhor invadindo a nossa casa. Porque isso é o testemunho. Por mais que a gente evangelize, por mais que a gente entregue o panfleto, e isso é uma bênção, isso faz parte de missão. O pastor Gilson vai falar melhor disso do que eu. Mas evangelizar faz parte. O nosso testemunho, ele grita. Quando as pessoas veem Cristo em nós, quando as pessoas veem a graça de Cristo em nós, isso é o maior testemunho que nós podemos dar dele. E o Senhor começa a profetizar esta graça sobre esta família. E ele diz o seguinte: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. E aí ele fala do nazireado, porque João seria separado, seria alguém muito especial. E às vezes, irmãos, a promessa demora. Todos nós temos promessas. Eu sempre digo que a palavra de Deus tem promessas para nós, de Gênesis a Apocalipse. E quantas vezes nós achamos que a promessa está demorando, né, mãe? O pai se converteu dias antes de falecer, né? Quantos anos lutando pela vida do pai? Quantos anos? Mas a promessa do Senhor se cumpriu dentro da nossa casa. Nós vimos o meu pai se converter a Deus, entregar a vida dele para o Senhor no final da vida dele. Porque a promessa de Deus se cumpre. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar. E o que eu escuto até hoje é a força desta mulher de ter ido até o final da vida dele, do lado dele. E ali firme e forte. E é esse o testemunho que nós damos. Porque o Senhor, Ele honra a nossa fé, Ele honra a nossa persistência. E o Senhor nos abençoa não porque nós merecemos, mas porque a graça dele é maravilhosa. Porque o nome é João. Deus é gracioso sobre nós. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele em espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Irmãos, é uma história assim muito linda, porque Zacarias e Isabel, eles não permitiram que a amargura roubasse a alegria do Senhor na vida deles. Eles não permitiram que as circunstâncias tirassem a fé deles. Eles eram uma família que buscavam a Deus independente da resposta ser imediata. Eles criam no Deus que eles serviam. Nós estamos repletos de histórias na palavra de Deus, de respostas imediatas, de respostas a médio prazo, de respostas a longo prazo e de respostas não, porque não também é resposta. E nós cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não também é resposta. Mas nesse caso aqui a resposta de Deus era sim, só que no tempo dele. Deus tem o tempo dele para nos responder. Deus tem o tempo dele para nos agraciar. E nós precisamos aguardar esse tempo. Era uma família que orava, que perseverava. O anjo disse para Zacarias, e hoje o Senhor está dizendo para você, e o Senhor está dizendo para mim no verso 13, a tua oração foi ouvida. Você crê nisso?
Este culto está escrito na eternidade, queridos. Nós não estamos aqui passando tempo. Tudo que nós estamos fazendo aqui está vindo da eternidade, porque só volta para a eternidade aquilo que veio de lá. O louvor só sobe se ele já veio. Aquilo que nós entregamos de oferta aqui foi algo que o Senhor já nos deu. Então a nossa oração, ela foi ouvida. O Senhor já recebeu a nossa oração. E o Senhor já está te respondendo. De alguma forma, o Espírito Santo já tem falado com você. Uma família cheia da graça, ela vive debaixo da promessa. Zacarias estava no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, nós estamos no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. E a nossa família é abençoada pela nossa postura no reino de Deus, pela nossa postura como servos de Deus. Você está nessa postura? Você está debaixo desse propósito? Pastor Gessé, na quinta-feira, ele falou algo também que nós ficamos conversando lá em casa, sobre a nota musical, que ela fica propagando, essa é a palavra. E nós ficamos pensando na oração, porque a oração também fica propagando. Quantas orações foram feitas por nós e que ela continua sendo propagada até hoje? Eu queria muito ter conhecido a sua mãe. Tantas histórias que eu ouço de uma pessoa que orava tanto. Quantas orações da sua mãe ainda estão sendo respondidas hoje? Porque essas orações continuam sendo propagadas. Quantas orações nossas hoje, neste momento, neste culto, estão sendo propagadas e vão ser respondidas ao longo do tempo? Nada do que nós fazemos é perdido, irmãos, porque o Senhor nunca fica nos devendo nada. As nossas orações, elas estão sendo propagadas. Continue orando, continue buscando, continue perseverando. Lute pela sua família, não desista da sua família. Persevere. Eles perseveraram. Eles permaneceram. Uma família precisa confiar. Eles não duvidaram. Eles permaneceram confiantes, porque eles conheceram o Deus que eles serviram. Irmãos, se nós não conhecemos o Deus que nós servimos, nós não confiamos. Nós balançamos. A nossa fé, ela pode até ser pouca. A gente pede ao Senhor para a fé aumentar. Mas nós só confiamos se nós conhecemos o Deus que nós servimos. Não a igreja que nós servimos, como o pastor Gessé disse, mas o Deus que nós servimos. Uma família cheia da graça gera frutos. A gente gera fruto aqui enquanto comunidade. A gente gera fruto dentro da nossa família. A gente gera fruto dentro do nosso trabalho. Porque quando se fala de evangelismo, o evangelismo é isso. Por onde você anda, você fala de Jesus. Você fala daquilo que Ele ministra dentro de você. Se uma pessoa precisa de uma oração, você ora por aquela pessoa. Isso é gerar frutos. Isabel, uma pessoa estéril e idosa, gerou algo dentro dela, porque o Senhor foi gracioso com ela. E o Senhor tem sido gracioso conosco. E o Senhor está fazendo com que nós possamos gerar dentro da nossa família. Que nós possamos gerar onde nós estivermos, porque o Senhor tem sido gracioso conosco. O milagre foi confirmado. Uma família que teme a Deus, ela é mais do que uma tradição. Ela é uma família cheia da presença de Deus. E qual é o resultado de uma família cheia da graça? Eu li para vocês ali, lá no verso 67, coloca aí para mim. É o 1 mesmo, 1,67. Lucas 1,67. O resultado de uma família cheia da graça. Seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou: e tu, menino, serás chamado. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ah, não, profeta do Altíssimo já está no 76, é que eu juntei 2 versículos, não tem problema. Mas o que eu queria comentar com vocês, um detalhe interessante sobre o nome João. Se a gente pesquisar, pode deixar aí, não precisa tirar aí.
Se a gente pesquisar o nome João, Zacarias ficou mudo, porque ele ficou incrédulo quanto ao milagre. O milagre era muito grande, ele ficou incrédulo. Então o povo decidiu que o nome do filho de Zacarias seria Zacariasinho, obviamente. Graças a Deus que ninguém decidiu que o nome dos meus filhos seria Marcinho, né? A gente falava, então a gente decidiu o nome dos meninos. Mas naquela época era assim, tinha que ser o nome da família. E Isabel disse, não gente, o nome do menino é João. Não tem João na família. Na verdade, irmão, se você procurar na palavra de Deus, na genealogia dos levitas, da tribo de Levi, não existe João. Podem procurar porque eu procurei. Não existe João. O único João levita é João, filho de Zacarias. Deus abre uma exceção. Deus muda uma história. Deus começa uma nova aliança. A partir daquele momento aparece um João levita. Aparece um João que muda toda uma história, porque aquele João é um milagre. Aquele João é uma exceção. Então vão dizer para você, não pode ser, não vai acontecer, isso não é natural na tua família. Na tua família não acontece isso. O normal na tua família é que as coisas fluam por este caminho, não se Deus tocar na tua família. Porque na hora que Deus toca na tua família, nasce um João e muda toda uma história. Quando Deus toca na tua família, a exceção acontece. Quando Deus toca na tua família, o João, o Deus gracioso, começa a fazer parte dessa genealogia. Quando dizem para você, você não chega lá, porque na tua família ninguém chega. Eu chego, porque o João nasceu na minha família. E a partir de agora a minha genealogia mudou. E Deus é maravilhoso. E aí Zacarias começa a falar. E ele fala, o nome dele é João. No capítulo 1 a gente vê 3 vezes essa frase. O nome dele é João. Declare isso sobre a tua vida. Quando alguém disser para você que não dá, que não pode, que não vai, você diz, o nome dele é João. Deus é gracioso comigo. Deus é gracioso com a minha família. Deus é a graça que eu preciso. O nome dele é João. Declare isso sobre a tua família. E o nome dele é João. E a palavra de Deus nos diz, Jesus diz isso em Mateus 11:11. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. A exceção, o único João levita. Irmãos, eu não vou pregar sobre João Batista, mas uma família desta, uma família cheia da graça de Deus, gerou um homem, João. A exceção, um homem que sabia quem era, um homem que não tinha problema de identidade, porque ele declara lá em João 23, eu sou a voz do que clama no deserto. Quando perguntam para ele, quem você é? Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha que fazer, e ele sabia onde ele tinha que estar. João nunca teve confusão sobre a vida dele. João tinha tudo para ter uma vida confortável. Ele era filho do sacerdote. Ele podia estar dentro do templo. Ele podia estar comendo o melhor do templo. Ele podia estar vestindo vestes sacerdotais. Mas o propósito de Deus para a vida dele não era essa. Ele decidiu, ele sabia que o propósito dele era estar no deserto ao invés de estar no templo. Ele sabia que o propósito de Deus para a vida dele era comer gafanhotos e mel ao invés de comer o melhor do templo. Ao invés de estar no templo, no conforto do templo, ele estava lá no deserto. Ele estava anunciando o Messias, porque essa é a nossa função, anunciar o Messias com a nossa vida, com essa graça que está transbordando dentro de nós. Ele sabia quem ele era. Mas sabe por que João sabia quem ele era? Porque os pais deles sabiam quem eles eram. Isabel sabia que era consagrada a Deus. Zacarias sabia que era lembrado por Deus. Independente do filho não chegar, independente das pessoas apontarem o dedo na rua e falar, são 2 coitados. E eles falavam um com o outro, somos nada.
Porque eu sou lembrado por Deus e você é consagrada por Deus. Então o que eles dizem de nós não é a identidade que Deus tem sobre nós. Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe o que Deus diz a teu respeito? Essa é a tua identidade que Deus colocou dentro da tua família. Declare a sua identidade para a tua família. Lute pela tua família. Persevere sobre a tua família. Jejue sobre a tua família. E declare sobre a tua família. O nome dele é João. Deus tem uma grande bênção para as nossas famílias nesta noite. Deus tem prazer em nos abençoar. E a graça de Deus tem sido derramada sobre nós. Este culto, irmãos, é um divisor de águas sobre as nossas vidas. No próximo mês, os irmãos vão ter grandes testemunhos para contar. E eu creio nisso em nome de Jesus. Que nós vamos ver grandes coisas acontecerem neste lugar. Porque esta é a vontade de Deus. E nós vamos ver famílias, pessoas se convertendo. Nós vamos ver o nome de Deus sendo glorificado através dessa graça maravilhosa dele. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe as nossas famílias. Em nome de Jesus.